Dando continuidade aí à estequiometria, ao cálculo estequiométrico, nós podemos ver casos gerais. Um desses casos gerais aí mencionado é quando o dado e a pergunta são expressos em massa. Como é que a gente faz? Na aula passada nós vimos um exemplo quando ele pede mol. Quando ele pede mol é mais simples, né? É muito mais fácil. Agora, quando ele pede em massa, como é que nós devemos proceder? Vamos ver só um exemplo aqui. Calcular a massa de óxido cúprico obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Massas atômicas: o oxigênio 16 e o cobre 63,5. Primeiramente, pessoal, nós temos que montar a equação química. Depois, nós temos que balancear as equações químicas. E terceiro, nós vamos ter que aplicar a regra de 3. Então, esses são os 3 fundamentos básicos para você elucidar aí um cálculo estequiométrico. Recapitulando, primeiro iremos escrever a equação, depois balancear essa equação e, por último, aplicar a regra de 3. Muito simples. Então vamos primeiramente escrever a equação química. Óxido cúprico obtido a partir de cobre metálico. Então vamos lá. Para a gente obter o óxido cúprico é necessário a gente pegar o cobre metálico e reagir com gás oxigênio. Nesse caso teremos aí o óxido cúprico. Só que aqui nessa equação tem um problema. Ela não está devidamente balanceada, não está devidamente acertado os seus coeficientes. Se tu observares aqui, eu tenho 2 oxigênios, aqui só tem 1. Eu coloco 2 aqui. Agora, se tu observares, o que aconteceu aqui? Eu tenho 2 cobres e aqui só tenho 1. Eu coloco 2 também aqui. Pronto, está devidamente balanceada a equação. Então vamos colocar as informações gerais aqui. Então, eu sei que 2 mols de cobre mais 1 mol de O2 está me produzindo 2 mols de óxido cúprico. Certinho? Agora vamos ver quanto isso aqui para mim representa em grama. Então vamos ter que saber a massa molar do cobre. A massa molar do cobre é 63,5. Só que eu tenho aqui 2 mols. Então eu tenho que multiplicar 2 vezes 63,5. Certo? Vou colocar logo o resultado aqui logo de vez. Mas eu vou colocar aqui detalhadinho. 2 vezes 63,5 gramas de cobre. Mais o oxigênio é 16. Só que aqui tem 2 oxigênios, né? 2 vezes 16 dá 32. Dá 32 gramas de O2. 2 vezes... Qual é a massa do óxido cúprico? Eu vou pegar 16 e somar 63,5. Porque é a massa do cobre mais a massa do oxigênio. Dá 79,5 gramas disto aqui. 2 vezes 63,5 dá 127 gramas. De quê? De cobre. Mais, repete aqui, 32 gramas de O2, que vai produzir 159 gramas de óxido cúprico. Beleza? Então, nós já temos as informações em gramas. E agora, o que é que nós temos que fazer? Ler a questão e ver o que ele está pedindo. A pior parte nós já fizemos. Ele quer saber o seguinte, já traduzindo aqui. 2,54 gramas de cobre para produzir quantos de óxido cúprico? Essa é a pergunta, certo? Então vamos lá. Eu sei que 127 gramas de cobre produz 159 gramas de óxido cúprico. A pergunta dele é saber os 2,54. Então 2,54 gramas vai produzir o quê? X. Agora basta que eu aplique a matemática, né? E você vai aplicar a regra da Xuxa, extremos pelos meios. Então aqui vai dar 127x, que é igual a 2,54 multiplicado por 159. Aqui vai dar 2,54 vezes 159 dividido por 127. Isso aqui é igual a 3,18 gramas de quê? Do óxido cúprico. Então,
Então, com 2,54 gramas de cobre, eu vou produzir 3,18 gramas de óxido cúprico. Questão muito simples. Recapitulando. Primeiro, escrever a equação. Segundo, balancear. Terceiro, regra de 3. Se te pedir em gramas, transforme para gramas. Se fosse em mol, você aplicaria direto, já com as informações que você já tem. Tá certo? Agora vamos ver um outro caso geral aqui. Quando o dado é expresso em massa e a pergunta é em volume, ou vice-versa. Então vamos ver um exemplo aqui. Calcular o volume de gás carbônico obtido nas condições normais de temperatura e pressão por calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Calcinação nada mais é que a queima, certo? Ali deu as massas ali. No lugar daquela porcentagem ali é um sinal de igual, tá certo? Então, qual é o primeiro passo aqui nesta situação? O primeiro passo é nós escrevermos o quê? A equação química. Então, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é CaCO3. Eu vou queimar, certo? Então, eu vou o quê? Obter o CaCO mais gás carbônico. A gente sabe que uma queima libera gás carbônico. Vamos observar se a equação está balanceada. Cálcio tem 1, cálcio tem 1. Carbono tem 1, tem 1. Oxigênio tem 2 aqui com mais um 3. Então, esta equação aqui está totalmente balanceada já. Então, você não precisa balancear porque ela já está balanceada. Vamos ver a massa do carbonato de cálcio. Eu sei que o cálcio aqui é quanto? Cálcio é 40, mais carbono é 12, mais oxigênio é 16, só que são 3, né? Vou multiplicar aqui por 3. Então dá 40, mais 12, mais 3 vezes 6, 18, vai 1, 48. Aqui vai dar 100. Então eu sei aqui que eu tenho 100 gramas de CaCO3, que produziu óxido de cálcio. Cálcio é quanto? 40 mais 16. Dá 56 gramas de cal. Mais CO2. Dá 12 mais 32. Dá 64 gramas de CO2. Nós já temos as informações aí em massa, certo? Como ali tem 1 mol de CaCO3, de carbonato de cálcio, isso quer dizer que é 100 gramas por mol de CaCO3. Se você lembrar lá, nas condições normais de temperatura e pressão, eu sei que 1 mol corresponde a quanto? A 22,4 litros. Só lembrando aí, puxando um pouco os assuntos passados. Então, 1 mol tem 22,4 litros, certo? Então, 100 gramas de CaCO3 vai produzir 1 mol de CO2. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 1 mol de CaCO3 vai produzir 1 mol de CO2. Ou então eu posso representar isso aqui em gramas. Se 1 mol é 100 gramas, então 100 gramas de CaCO3 é 1 mol de CO2, certo? E 1 mol eu sei que é 22,4 litros. Então, de CO2. Só que ele quer saber em 200 gramas. Então, dá X. Então, aqui vai dar 100x é igual a 200 vezes 22,4. Logo, x vai ser 200 vezes 22,4 dividido aí por 100. Corta, corta. X vai dar 44,8 litros de CO2. Pronto, muito simples esse exemplo. Então, eu tinha que transformar o CaCO3 para grama e deixar o CO2 em mol. E eu sei que 1 mol é 22,4 litros. Eu só produzi o quê? 1 mol de CO2. Então, quer dizer que 100 gramas de CaCO3 vai produzir 22,4 litros de
CO2. Tá certo? Então, 200 gramas a produzir X litros. Logo, fazendo a regra de 3, eu vou obter 44,8 litros de CO2. Essa aqui é a nossa aula de número 2 sobre cálculo estequiométrico. Se você gostou, dá um gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para nunca mais perder nenhum vídeo aqui do canal. Tá certo, pessoal? Então, valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera!